Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos ouvintes do canal Bíblia em Foco, falando com todos vocês, o pastor Levi Longaray. Queridos e amados irmãos, é um prazer muito grande poder estar convosco após para nós gravarmos mais um vídeo. Hoje vai ser um vídeo, meus irmãos, diferenciado, vai ser um vídeo na área de análise. Nós vamos analisar um conteúdo que está já no YouTube. Nós vamos analisar um vídeo que está circulando nas redes sociais sobre o escândalo da Assembleia de Deus de Aracaju, né? Nós vamos estar comentando isso aí porque eu venho falando para os irmãos há meses e há anos já aqui no canal. Já tem mais de 3 anos que eu gravei o primeiro vídeo sobre as convenções das Assembleias de Deus no Brasil e mais precisamente aqui no estado do Rio Grande do Sul, onde eu falo que não é uma convenção de pastores, mas é um sistema mafioso. E eu venho falando para você sobre esse sistema da Assembleia de Deus há muitos anos. E também tenho falado no canal sobre a queda fatal, não só da Assembleia de Deus, mas da Deus é Amor e de tantas outras igrejas que perderam o foco, perderam a visão do reino, perderam o senso de veracidade e de verdades do Evangelho de Cristo. Igrejas que perderam o rumo daquilo que eles tinham traçado para fazer nos seus ministérios, nas suas denominações. Hoje nós vamos estar falando sobre essa Assembleia de Deus de Aracaju, mas nós não vamos ficar detidos só nisso, falando dela só para lembrar vocês que é mais uma de tantas das Assembleias de Deus que estão fazendo assim com que haja uma grande contribuição para o descrédito do Evangelho a nível de Brasil e de mundo. A Assembleia de Deus, ela escandalizou nos Gideões Missionários, ela escandalizou aqui no Rio Grande do Sul com a Convenção de Pastores. É uma igreja caída, não somente no Rio Grande do Sul, mas ali em Santa Catarina, com a pessoa do Cizino Bernardino, do Reuel, dos Gideões Missionários. Depois nós vamos para São Paulo, do Ipiranga, é um nepotismo terrível, é um escândalo atrás do outro. A Assembleia de Deus de Ipiranga em São Paulo, no sentido, do bairro de Ipiranga, no sentido de nepotismo, de se retalhar para manter-se no poder e ficar na cadeira a qualquer custo. Então as pessoas vêm aqui no rodapé dos meus vídeos defender: ah, mas a minha do Ipiranga não é assim, ah, mas a minha aqui a da Missão não é assim, ah, mas a Madureira aqui do Brás não é assim, ah, outro diz aquela lá de Belém de Samuel Câmara não é assim. Todas são igual. Todas as Assembleias de Deus são destituídas e caídas da graça de Deus e do primeiro projeto deles, dos missionários Daniel Berg e Narving. A Assembleia de Deus, ela teve um tipo de atuação na mão dos missionários e depois ela passou a ser dominada pelos obreiros aqui naturalizados no Brasil, os obreiros aqui da nossa pátria. E esses obreiros mudaram a visão de conceito daquela Assembleia de Deus dos missionários, Daniel Berg e Narving. Então a Assembleia de Deus não é só a do Ipiranga, a da Missão, a de Brás, Madureira, não é só a Assembleia de Deus do Ipiranga, não é só as ramificações. Tudo que traz ramificação da Assembleia de Deus é porque algum pastor um dia foi assembleiano e quer manter aquele sistema assembleiano. E tudo que é sistema assembleiano já está falido no Brasil. E não sou eu que estou falando, eu quero que vocês investiguem, que vocês congreguem, que vocês busquem, que vocês fiquem no meio deles, que vocês vão ver. Então por que tanto escândalo? Porque não tem mais nada de Deus. E aonde não tem Deus só pode ter escândalo. Por exemplo, vocês percebem aí, a cada mês, a cada ano um escândalo. A Assembleia de Deus aqui de Aracaju, a Assembleia de Deus dos Gideões, a Assembleia de Deus aqui no Rio Grande do Sul, esse escândalo que tivemos aqui com a Convenção Gaúcha, aqui na pessoa dos Dutras, né, dos pastores dos Dutras, que sempre se retaliaram pelo poder dessa Assembleia de Deus, e eles não mudam simplesmente para fazer o bem, eles mudam para continuar disputando o poder. Então quando você acha que eles fizeram alguma coisa pelo bem da igreja, da convenção, não. Eles estão fazendo para tirar um número do poder e eles se perpetuar no poder. Não é pelo bem de obra, coisa nenhuma. E por que, pastor Levi, que a Assembleia de Deus está assim? Por causa da ganância, do poder, do dinheiro, do nepotismo, por causa da luxúria, do pecado, do adultério, da fornicação, por causa da ganância por poder e dinheiro. Por que está assim a Assembleia de Deus de Brasil? E alguém acha que vai mudar? Não muda nunca mais, viu? Não se iluda. Assembleia de Deus aconteceu isso e a Deus é Amor está acontecendo a mesma coisa que aconteceu na Assembleia de Deus. Só os primeiros pastores tentaram liderar com firmeza. Os outros abriram mão de tudo que é sã doutrina. E claro que falando da Assembleia de Deus, né?
e da Deus é Amor teve muitas coisas no começo que nem era doutrina, era extremismo. Mas falando da doutrina, se tira a doutrina, vira bagunça. Igreja sem doutrina não é igreja. Igreja não subsiste sem doutrina. O evangelho de Cristo sem as normativas doutrinárias não é evangelho. E por que eu digo? Eles vão dizer que o que é a doutrina? E eu digo que eles não pregam mais doutrina porque, pelo simples fato do seguinte, meus irmãos, para eles, usos e costumes, roupas, indumentária, corpo, não é mais doutrina. Para eles, o que é doutrina é só aquelas doutrinas fundamentais onde se estuda ali as doutrinas mais conhecidas, tipo a doutrina do Espírito Santo, a doutrina da salvação, a doutrina do pecado, a doutrina dos anjos, essas coisas aí para eles. Estudou isso aí, é um cristão, não. Paulo falou da santificação no corpo, na alma e no espírito. Então o cristão tem que seguir e pregar a doutrina do corpo. E o que engloba a doutrina do corpo, que eu venho falando aqui nesse canal há 7 anos? A doutrina do corpo envolve todo o modus vivendi, o uso e costumes, que são bons, que Paulo falou, que precisam ser guardados, para que o cristão faça a diferença que Malaquias 3,18 veio a dizer. Vocês estão entendendo? Tem que haver diferença entre o crente e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Como que o cristão que serve a Deus vai andar igual ao ímpio? Vai andar igual àquele que não serve a Deus? Então tem que haver diferença, meus irmãos. Então antes que vocês comentem no rodapé, mas a minha aqui segue a doutrina, mas o meu pastor, mentira, meus irmãos, sinto muito ter que dizer para vocês que é mentira, vivi no meio disso, conheço demais isso e sei que nenhuma AD no presente momento vive sã doutrina, nenhuma AD zela de casamento, dos padrões de família, nenhuma AD prega contra divórcio, nenhuma AD prega contra cristão desnudo, despido na praia, nenhuma AD mais prega contra o pecado, nenhuma AD mais zela da sã doutrina. Isso aí eu estou falando coisinha, porque para o que está acontecendo dentro das Assembleias de Deus e das igrejas atuais, isso vai além do que nós estamos falando de um mosquitinho, de coisinhas que precisam ser observadas, que nem isso eles observam mais. Então o que tem destruído com a essência da igreja? A luxúria, o pecado, o adultério, a ganância, o roubo, a morte, o assassinato, a busca por poder, a pedofilia, incesto, tudo que é obra do diabo está acontecendo dentro dessas igrejas. Esses pastores, às vezes se achavam pelo grau de altura na convenção, eles tinham mais respeito. Esses pastores hoje, quanto mais alto, mais corruptos são. Líderes convencionais envolvidos com adultério, com todo tipo de roubalheira e de sujeira. Então alguém pode dizer, mas aqui na minha... Não, sinto muito. Se você quiser comentar no rodapé do vídeo, comente o que quiser. Agora a verdade é a verdade. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade ou através da verdade. Então o que eu estou falando aqui, Deus contribuiu muito com o nosso ministério, o canal Bíblia em Foco, e expôs através de canais aí secular, até sobre noticiários da TV aberta, aquilo que o canal Bíblia em Foco vinha dizendo há 7 anos, que eles estão caídos da graça. E pastor, quando começa a cometer todo tipo de atrocidade, igrejas, quando começa a cometer todo tipo de desgraça, é porque eles estão caídos. Porque se eles estivessem firmes em Cristo, jamais essas coisas em alta escala estariam acontecendo. Pecado sempre existiu, coisas erradas dentro da igreja sempre existiu. A igreja só será perfeita no dia da eternidade. Mas eu estou dizendo essa enxurrada de bandidagem, de canalice que existe dentro dessa Assembleia de Deus e agora dentro da Deus é Amor, de todas as outras aí que querem professar a fé em Cristo e dizer que são santos. Então, não adianta vir aqui dizer, você que está aí falando o que no canal, vá orar, vá pregar a palavra. Eu estou pregando a palavra, que vocês são cegos. A grande maioria que visita os canais são cegos. O que é a palavra, se não ser atalaia, arauto, guia, profeta de Deus? O que é pregar a palavra, se não condenar o pecado na carne e não concordar com coisa errada, com sujeira? Quer dizer que se eu sou um pregador, eu tenho que concordar com coisa errada? Para mim ser um pregador que prego a palavra ou que sou um cristão bom, eu não posso arrumar confusão com ninguém em nome de Cristo. Eu tenho que aceitar tudo calado. Não é questão de confusão. Confusão, eles que dizem que a gente faz. Quem faz confusão é quem anda no pecado. E quem faz confusão é quem se levanta contra a verdade da palavra de Deus. Então sinto muito, meus irmãos. Não adianta vir aqui comentar e metralhar a gente que está trabalhando sério. Vocês têm que metralhar esses pastores errados e corruptos das denominações que vocês congregam. É muito certo isso que eu estou falando. Então, não adianta dizer, seja a ramificação que for de AD, quanto pastor, hoje em dia eu nem confio mais em pastor que sai da Assembleia de Deus. Pode fundar uma pequena Assembleia de Deus com outro nome, na esquina eu não vou concordar com ele porque ele já saiu de lá contaminado.
Então, se você não sair de dentro de uma Assembleia de Deus para você abrir um outro trabalho completamente sério, como era aquele no começo das Assembleias de Deus, nem mexa com isso, porque não vai servir para nada, meu irmão. A mesma coisa em PDA. Se vocês querem abrir ministério Deus é Amor para ter uma outra Deus é Amor, nem mexe com isso que não vai resolver nada. A gente já está cansado dessas coisas, cansado desses cultos medíocres, desses cultos das revelações, das profecias, das coisas erradas. Então por que eu acho que a Assembleia está assim hoje em torno do Brasil e do mundo e que a Deus é Amor vai pelo mesmo caminho e já foi? Simplesmente por uma coisa. A igreja não pode ser extremista nem liberal. A igreja não pode construir ministério de pai para filho. A Assembleia de Deus é uma empresa. Os pastores são seus empregados, são seus funcionários, seus céus. Vocês estão entendendo? E as ovelhas são os seus empregados. A igreja passou a ser empresa e as ovelhas virou a ser objeto de negócio. Não é mais uma igreja, porque uma igreja não trabalha nesse sentido, não defende esses parâmetros e essas causas. Uma igreja diferente, uma igreja vive o evangelho, uma igreja defende a sã doutrina, uma igreja não está preocupada com o número de gente nem com dízimo, ela defende a palavra. Os pastores que têm um encontro com Deus não são adúlteros, profanos, canalhas. Pode cair porque o cair é do homem, mas confessa seus pecados, sai da atuação. Igreja ordeira, ela é diferente daquilo que nós estamos vendo. Então, meus irmãos, eu quero comentar com vocês aqui, analisar esse vídeo para não ficar muito longo, e eu quero explicar para vocês, antes de analisar, porque eu vou só analisar e de repente já paro, o seguinte. Por que está acontecendo isso? Porque não tem doutrina. O sustentáculo da igreja é o ensinamento e a pregação da palavra. Essas igrejas viraram bagunça, não tem temor, não tem respeito, não é porque estamos no fim. Sim, a palavra vai se cumprir no tempo do fim, mas essas igrejas estão assim porque não tem doutrina, não tem pregação, não tem respeito, não tem disciplina, não tem ética, não tem nada, não tem moral, não tem respeito. Então, eles acharam que tudo isso era coisa da cabeça dos cristãos, que não precisava se guardar do pecado, e hoje eles fazem tudo. Eles pintam elas pintam unha de vermelho, elas pintam a boca de vermelho, elas andam maquiada, pintada, pintam o cabelo de tudo que é cor, muda o cabelo de uma semana para outra, andam com uns degote grande, mostrando todo o corpo, sainhas curtas, vestidinhos curtos, shortzinhos, calças sensuais, todo tipo de peso de maquiagem, de joias, de brinco, andam na praia nua, andam de biquíni, postam os seus grupos. Eu tenho uma vida normal como o mundo. Aí, saindo da parte da questão do corpo, eles roubam, eles ultrajam, eles são donos da igreja, eles têm ministério de pai para filho, eles têm cadeira cativa, isso tudo vem a roubalheira com os dízimos, dízimo mal administrado, roubo. Por que você acha que Deus não ia Deus ia mais cedo ou mais tarde ia expor isso aí, meus irmãos? Então não tem respeito, não tem doutrina, eles não mantêm o casamento. Esses pastores velhos têm a mulher como alguém que faz comida para eles, morre a primeira, eles já botam uma outra junto no lugar. Eles não estão nem aí para nada, eles não zelam para o casamento, não zelam da família, não zelam de nada mais. São os gananciosos, a visão deles é dinheiro, fazenda, carrões, não visitam membros, não tem mais lugar em muitas dessas igrejas, nem para pessoas pobres, porque virou um centro, pontos de encontro de pessoas do alto escalão. A visão do reino está muito longe, eles não visitam enfermo, eles não visitam doente, eles não estão nem aí para ninguém. Vocês estão entendendo? Na Deus é Amor, por exemplo, quando eu congreguei, os pastores sabiam muito fazer campanha de corrente para arrecadar dinheiro, mas quando tinha um membro da igreja doente, eles nem iam atrás. Agora, quando era para ir atrás do dízimos, na Deus é Amor, eles iam. Mas quantas sedes regionais que eu assumi, que eu tive que ir atrás dos doentes, abandonados, jogados de lado, e dizia para mim, irmãos, o pastor Levi o dízimo, eles vinham aqui buscar, sempre vinham, mas se lembrar da gente depois que a gente ficou doente, nunca mais. Então eu cansei, o que eu falo aqui no canal é o que eu vivo, é o que eu sei, é o que eu tenho experiência. E para mim isso não é igreja, irmãos. Para mim não é igreja. Então quando eu digo que a Assembleia de Deus é uma igreja caída e decaída da graça, não adianta membros vir aqui, simpatizantes. Eu também tenho primos meus, pessoas da minha família, que nasceram dentro da Assembleia de Deus 70, 80 anos ali com a minha avó, que era cristã há 80 anos na Assembleia de Deus de Camaquã, no interior. Eles defendem até hoje, porque eles defendem a instituição, a placa, eles não querem nem saber se ela está caída, destituída. Eles defendem porque eles amam aquilo ali, eles não querem enxergar a verdade do Evangelho. E vão ser condenados ao inferno, porque não tem céu, meus irmãos, para corruptos. Vocês estão dizendo, mas vou ficar aqui, eu vou ir para onde? O que eu vou fazer da minha vida? Você está vivendo dentro de uma instituição corrupta, no meio dos corruptores,
vivendo de corrupção também. Automaticamente você é um corrupto e você vai ser condenado porque você também vai ter que ficar aqui. Se eles estão errados, é problema deles. No último dia, Deus vai julgar as pessoas cientes como você da maneira bíblica. Não vai pensar que você vai ser inocentado porque você aceita todas essas práticas de idolatria, de corrupção, de divórcio, de quebra de decoro, de ética, de sã doutrina, tudo você aceita e fica ali concordando. Você levanta a mão em reuniões, você vota cláusulas que mudam a doutrina junto com eles, você é um corrupto junto com eles, você vai dar conta junto com eles disso que eu estou falando. E não venha se esconder que eu estou aqui, eu sou remanescente, ninguém me toca, porque eu não tenho nada a ver com o que eles fazem, vão prestar conta, eu vou prestar conta a mim. Não, senhores, você é um você concorda, você é um cúmplice, você está de acordo com isso aí, meus irmãos. Se você tivesse caráter espiritual, você não congregaria no meio. Ah, mas para onde que eu vou? Para qualquer um lugar que não tenha um tipo de coisa dessas aqui. Então vocês estão entendendo? Hoje eu vou pegar pesado, porque eu venho falando e ninguém ouve. E os que ouvem ainda querem vir aqui. Ô, meus irmãos, me poupe, não venha para cá fazer comentários aí sem graça, comentários sem sentido, comentários ainda contrários ao que a gente está pregando e falando e o que a gente está ensinando no canal. Deixa de ser idólatra a tua instituição, pelo amor de Deus. Vocês entendem? Deixa de ser idólatra a essa igreja. Quantos são crentes da Deus é Amor idólatras? Idólatras. Quanto mais idólatra fica a igreja, mais se agarram. Meus irmãos, vocês vão ser condenados por aquilo que vocês pregavam e falavam mal dos outros no começo. Assembleia de Deus, Deus é Amor, sempre se achou mãe. Igrejas mães, vocês vão ser condenados naquilo que vocês condenavam os outros. Quanto a mim, cabe a mim julgar a Deus, que desde que me converti há 30 anos atrás, estou no mesmo pensamento, na minha mesma linha de raciocínio. O que eu sempre achei que era, é o que eu continuo achando. Então eu tenho direito, sim, biblicamente, de ficar aqui falando no canal e orientando. Quem me conhece sabe da minha história de vida. Só para nós termos uma ideia, meus irmãos, ontem, eu e minha esposa fechamos 24 anos de casamento. Ontem. Então a gente sabe do que fala, do que zela e sabe que a doutrina verdadeira e que o evangelho de equilíbrio, de domínio próprio, ele é sustento cristão, sustenta a família, sustenta uma igreja. Agora essas igrejas não querem compromisso mais com nada e aí se esconde atrás de jargão. Quem é você para me julgar? Quem me julga é Deus. Eu sou remanescente aqui no meio dessa igreja. Eles que dê conta deles, eu vou dar conta de mim. Não, senhores e senhoras. Não, senhores e senhoras. Porque esses dizeres até os católicos têm, de que eles são os únicos que fazem parte da igreja mãe, que o resto tudo não é igreja. Então vamos parar de se esconder atrás de jargões e de conversa, mas vamos viver o evangelho verdadeiro. Se você se diz um cristão e não condena o pecado na carne, que cristão que você é? Se você se acha um cristão e fica aí vivendo a mesma vida que o mundo vive, que tipo de cristão você é? Você conhece Bíblia? O que está acontecendo? Então aqui, ó, vou colocar para nosso comentário. Queremos analisar esse vídeo da Assembleia de Deus de Aracaju. Isso aqui é um escândalo total. É uma igreja escandalizada, e não é só essa. É todas a D. É em Manaus, Aracaju, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná. Ainda recentemente um irmão advogado da igreja de Curitiba colocou um comentário dizendo: continua assim, homem de Deus, vai pelejando, porque nós, até não gravei o nome do irmão, depois eu vou gravar. Porque é o que se vê, eu sou presbítero e advogado aqui na Assembleia de Deus em Curitiba, e é o que se vê, é aquilo que o irmão tem falado. Então, que culpa tenho eu se a pessoa quer conviver e viver no meio dessa sujeira, dessa nojeira, sendo um obreiro douto ou indouto? Que culpa eu tenho se esses pastores têm um subsídio e têm uma explicação doutrinária para todas as suas canalices e se desviaram da verdade da palavra, não tem mais como enxergar, são cegos espirituais? Claro, meus irmãos, essas pessoas têm que defender o pecado, porque a vida que eles levam, se não defender o pecado, não vão conseguir viver dentro de um sistema chamado igreja. Então eles têm que defender um sistema chamado igreja que vive no meio do pecado para que eles possam continuar vivendo no pecado. São pessoas adúlteras, são pessoas corruptas, são pessoas bandidas, são pessoas terrivelmente bandidos, matam se for preciso. Vocês nem sabem, meus irmãos, do que é capaz um pastor de uma igreja morta como a Assembleia de Deus hoje no Brasil, morta. É uma igreja sem visão. Por que esses pastores tudo traz esposa? Porque é uma igreja morta, não tem mais Deus nisso aí, não tem mais, não há mais voz profética nisso, não há nada, mas não há temor, não há sã doutrina. Esses pastores tudo adulterando e traindo a esposa. Os itinerantes, os que não são, os presidentes, os velhos, os novos,
homens velhos aí pegando as novinhas, né? Faceiro da vida, né? E aí depois as mulheres, claro, são mulheres sem caráter, expõem eles. E aí não adianta querer se explicar, porque quem cai nessa vai ter que suportar e vai ter que arcar com as consequências. Ó, vamos comentar isso aqui para nós terminar. Então você vê que eu não estou falando brincadeira. Por que você está colocando isso na internet, os defensores das suas Assembleias de Deus? Para que isso? Falando da igreja do Senhor, falando de Deus, dos obreiros, do servo. Que serve isso aqui? Não é ungido de Deus, isso não é igreja do Senhor mais. Que conversa é essa? Quer dizer que tudo é do Senhor? Ó, analisa comigo aí, vamos lá. Não sei se os irmãos vão conseguir escutar, meus queridos e amados irmãos. Não se esqueçam, meus irmãos, de se inscrever no canal. Se inscrever, não adianta só assistir os vídeos, deixar o like, comentar e compartilhar. E esse canal, nós queremos levar a verdade da palavra de Deus cada dia mais. E eu quero agradecer a Deus por todos vocês que têm feito com que eu possa estar aqui, com o meu trabalho ativo. Vocês têm que me ajudar, porque a minha renda hoje é simplesmente o que vocês têm me ajudado. E eu estou abrindo meu coração para vocês, porque eu tenho minha vida no Evangelho, eu estou praticamente com meio século de vida, e sou grato para as pessoas que me ajudam para que eu possa continuar aqui, porque se eu estivesse dentro de uma empresa hoje, muito pouco eu ia conseguir fazer pelo trabalho. Então, com o meu trabalho secular aqui, da chácara, minhas atividades e as ajudas que vocês têm me dado, tem me mantido aqui através do canal. E eu peço a Deus que levante pessoas para me ajudar, que está muito difícil nós mantermos o canal e tocarmos à frente. Mas tem pessoas fiéis que não se esquecem do meu ministério. Eu fico grato a Deus pela vida de vocês. Vocês sabem da honestidade desse canal. Se nós fôssemos corruptos, nós poderíamos ter enriquecido aqui na plataforma. Então vocês ajudam, porque vocês sabem que nós não vendemos o que temos aqui por dinheiro. Ó, meus irmãos, vamos lá? Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós somos agradecidos ao Senhor por essa tão grande oportunidade. Eu gostaria de saber se nessa noite aqui nós temos irmãos de outras denominações. Temos alguém aqui de outra denominação, que não é da Assembleia de Deus? Aqui, lá na galeria. Aqui também. Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, esse culto é o culto reviver, onde é um trabalho feito por intercessão, oração, onde nós apresentamos a Deus. Esse é o culto do reviver da Assembleia de Deus de Aracaju. Esse aqui é a igreja grande sede de comando. Talvez, eu não sei, mas eu acredito que copiaram da Deus e Amor, porque eu não ouvi falar de um culto reviver antes da igreja de Deus e Amor. Então, para mim, essas igrejas são uma cópia uma da outra. Eu não tenho ciência e noção de alguém ter falado num culto reviver dentro da Assembleia de Deus. Normalmente, e certamente que copiaram do culto reviver da igreja de Deus e Amor. Vamos à frente, meus irmãos. Das causas impossíveis. Causas impossíveis. Mas para nós, isso para mim parece uma macumba do que um culto. Nessa noite, eu quero aqui só fazer uma observação. E aí que a minha avó era muito católica, meu avô, e eles tinham lá uma reza que eles faziam lá de um santo que resolvia a causa impossível. Hoje essas igrejas estão assim. É a campanha correndo da causa impossível. Isso aí para mim é batuque. Causa impossível ou não, o cristão entrega a sua vida nas mãos de Deus. E Deus é o Senhor da glória para fazer aquilo que há de ser feito na vida dele. Vai continuar o culto. É que no dia 8 de fevereiro, nesta igreja, tem um plenário. E eu vou adiantar para vocês, porque talvez eu não vou falar muito daqui para frente, só nos pontos mais fundamentais. Vou adiantar para vocês que isso aqui não é culto, isso aqui é uma reunião que eles estão fazendo com alguns crentes dali, alguns canalhas dali junto. Me perdoe a expressão. Se quiser processar, pode processar, porque tá na internet, tá na rede, não é do canal Bíblia em Foco. Estou dando só a minha ideia. Para mim, os crentes que vai junto com o pastor canalha para demolir outros crentes, mesmo que seja errado ou certo, que vive num bando de canalha, para mim é tudo canalha. Canalhas da fé. Porque um cristão que é verdadeiro, ele não entra numa junção para colocar voto, levantar a mão ou apoiar um pastor, destruir com a vida de pessoas que um dia foram irmãos deles ali. De forma alguma. Isso é uma igreja para mim que já está bagunçada, está decaída. Então esse encontro aqui é tudo em torno de uma pessoa só. Vocês vão acompanhar comigo agora. Tá? E eu vou comentar com vocês nos pontos fundamentais. Isso não é culto, isso é uma reunião para tirar alguém do templo. Uma igreja cheia. Foi lido pelo nosso vice-presidente da nossa capital, o presidente. Também estava presente aqui o Conselho de Ética da Igreja. Conselho de Ética.
A igreja vai fazer 90 anos. Vou dar uma paradinha. Se trata da Assembleia de Deus Missão, 90 anos. Daniel Berg Navinha entrou aí, tem um centenário. Em alguns lugares já tem 90, 80. Aqui no Rio Grande do Sul acho que também está pro lado de 70, 80, 90. E assim, ó, Conselho de Ética. Eu vi aqui no Rio Grande do Sul, no tempo do final do Luiz Antônio, antes dele partir, tinha Conselho de Ética. Esses conselhos de ética da Igreja Assembleia de Deus é a maior piada do mundo. Era na Assembleia de Deus de Votim, em qualquer lugar. Esse conselho de ética, a ética não sabe nada, não tem nada. E a ética sempre é para condenar e calar a boca de obreiros fiéis. Que aí diz que o obreiro fiel quer pregar uma mensagem de santidade, de ensinamento doutrinário, não tem ética porque tocou em algumas coisas, porque eles têm um estatuto, eles vão reformulando, mudando, e aí quando você toca nos pecados, você é um pregador antiético. Então esse conselho de ética deles, para mim, é a maior piada. É que nem o conselho de doutrina. Aqui no Rio Grande do Sul tinha um rapaz de uma dupla sertaneja que era separado da primeira esposa e casado com a segunda, e ele era o presidente do conselho doutrinário, do conselho de doutrina da Assembleia de Deus do Rio Grande do Sul. Imagina quem estava no conselho de doutrina. Então, conselho de ética, conselho doutrinário dessa Igreja Assembleia de Deus, isso é a maior piada, porque nem o conselho funciona de ética, e nem não tem ética e nem doutrina. E quem está na frente como conselheiro doutrinário, conselheiro de ética, sempre é os mais canalha, nunca é alguém que defende a ética ou a doutrina. Amanhã, dia 18. 90 anos. É uma igreja que tem uma história, é uma igreja que não foi construída, nem formada, nem fundamentada, nem uma esquina. É uma igreja que... Ele está se orgulhando que a Assembleia de Deus é uma igreja que tem 90 anos de história, que tem uma história, porque hoje em dia a Bíblia Santo Deus quer falar de história. Não interessa a história, não interessa o tempo que tem. Paulo diz que tem que cuidar para não se perder depois de ganhar o mundo. Então assim, ó, tem 90 anos, tem uma história, não foi fundado numa esquina, já está ofendendo as igrejinhas pequenas de formação. E eu vou dizer para esse pastor aqui, às vezes uma que foi formada na esquina, fundada na esquina hoje, vivendo a sã doutrina, desde que ela seja pequena, lá na esquina ou num bairro, lá no fundo da cidade, tem mais caráter que a tua Assembleia de Deus corrupta, vendida, mafiosa e uma instituição bandida que são vocês em torno do Brasil e do mundo. Vocês estão entendendo? Então é assim que funciona. E outra coisa, a Assembleia de Deus não nasceu tão bem como está dizendo, que nem conhece a história da tua Assembleia de Deus, conhece tanto não sabe nada. Talvez você nem sabe da história do Daniel Berg Navinha, comeram manga debaixo do mangasal 3 anos e fazia o cultinho na casa das irmãs batistas lá. Então não começou bem. Começou que nem essa que está criticando que começou na esquina. Tem uma trajetória. Nós, como ministros da igreja, vão ser salvos certo pela trajetória. E que também faço parte do conselho de ética desta igreja. Grande coisa. Eu quero só aqui trazer informação para quem é visitante. É que no dia 8... Veja só o homem que faz parte do conselho de ética, o que ele vai fazer aqui nesse culto, nessa reunião aí. Deliberada pelo conselho de ética desta igreja. De novo, ética. Qual dizia que o senhor Paulo Vieira de Figueiredo, ele estava proibido de entrar nos nossos templos, na Assembleia de Deus, em Aracaju. Ou o líder do conselho de ética, o pastor dessa igreja. Você quer congregar com um bandido desse? Quer congregar com pastores que nem esse? Pastor da Assembleia de Deus tem nojo. Tem ânsia de vômito, me dá náusea deles. Cheio de etiqueta, cheio de dinheiro, de poder, de fama, de imponência, colecionando suas camisas de colarinho, suas botoeiras, seus casacos, seus carros, uma arrogância terrível. Tudo isso aqui é para, segundo um cidadão chamado Paulo, que eles vão proibir ele de entrar no templo. Não sei o que esse Paulo fez, não me interessa, não vou ir a fundo, não vou buscar em autos, é só comentário do vídeo. Seja lá o que é que ele tenha feito, ele não pode ser proibido de entrar numa igreja. Vocês entenderam? Presidida pelo reverendo Virgínio José de Cavalina. Para quem não sabe, a causa pela qual ele foi proibido é que de uma santa ceia... Qual a causa pela qual ele foi proibido de entrar no templo? Ele tinha sido disciplinado. Ele forçou. Ele foi disciplinado pela igreja Assembleia de Deus aqui. A causa da proibição de ele entrar no templo, eu como ministro já discerni muito bem. Eu dei muita ceia, eu ministrei, cuidei de muita gente na minha vida. Meu Deus do céu. Muito mais igreja que esses caras aí possam estar falando. Talvez esses pastores grandão da Assembleia, os maiores, nunca trocaram de igrejas e de cidade, estado e país e viagem pelo mundo como eu fiz. Então isso aqui eu entendo muito bem.
Talvez, às vezes, eles nascem e moram no mesmo lugar com aquele bordão ali, não sai dali, não sabe nada. Só tem aquela pompa. Assim, ó. Esse rapaz foi disciplinado porque ele foi disciplinado, e a proibição de entrar no templo é porque ele foi disciplinado, e numa Santa Ceia ele insistia em querer tomar a ceia. Então eu não sei por que ele foi disciplinado, eu não sei por que ele insistia, mas a minha opinião como pastor e como obreiro é que nada disso aqui precisava. Isso aqui prova o quanto essa Assembleia de Deus está caída, destruída e destituída da glória. Isso aqui é um escândalo que poderia ter sido resolvido de uma forma bem mais amigável. O ato de fé dessa igreja. Feriu o ato de mais fé, importante que é a ceia. a Santa Ceia do Senhor. Nós temos a filmagem. E ele veio acima de mim e tomou o cálice e comeu o pão. A filmagem. Eu, irmãos, não estou ciente disso aqui 100%, estou comentando por cima. Não fui a fundo, que eu vou dizer para vocês. Mas isso aqui, vocês percebem que esse membro tinha uma contenda, algo forte com esse camarada aí, com esse pastor. Vocês percebem, continue percebendo, só para nós estranger no final uma ideia sobre isso aqui. Foi para cima dele e pegou o cálice. Talvez esse rapaz não aceitou a proibição. Deixa eu comentar um pouco do que eu penso. Talvez ele não aceitou a proibição. Talvez ele foi punido injustamente. Não dele não ter feito o delito, mas de ver que famílias de líder não são punidas, ou outras famílias não são punidas pela mesma coisa que faz. Existem muitos pesos e medidas diferenciadas dentro dessas igrejas. Existe muito líder como o da Deus e Amor, que a família nunca passava por a disciplina que os membros passavam. Então talvez ele não aceitou. Eu não sei o que aconteceu, mas o que me dá a entender é que muitas coisas poderiam ter sido evitadas e que isso aqui não tem, como é que assim, não dá para te dar razão para esse pastor aqui de forma alguma. Porque uma igreja ordeira jamais chega a esse limite aqui, ó. Isso aqui é uma bagunça, isso aqui não é mais igreja. Isso aqui não é igreja, meu irmão. Isso aqui é um centro qualquer de encontro. Igreja não acontece isso aqui. Isso aqui é culto a Deus. Também. E no dia 8 de fevereiro foi lido nesta igreja uma portaria, o qual ele teve a oportunidade para se defender daquilo que estava sendo acusado. Por 2 vezes ele foi notificado o direito de mandar o representante, e ele assim não fez, não considerando a notificação que foi recebida. Porém, eu quero nessa noite... Ele não aceitou e não fez porque ele não queria sair dali, ele queria continuar indo ali naquele culto. Talvez ele que se criou ali, talvez ele é dali, talvez não aceitou a forma que puniram ele, alguma coisa dessa natureza. Eu não estou por dentro desse caso 100%. Não vou dar razão aqui nem para o rapaz, nem para ele, mas o que se percebe é uma igreja com a liderança caída e uma igreja caída. Porque isso aqui é um escândalo total. Baseado naquilo que foi tomado por decisão do Conselho de Ética desta igreja, para que a gente possa entender que a obra de Deus ela é feita com ordem e com decência. Então, isso aqui está cheio de ordem e decência. Eles se condenam no que falam. Foi dada toda a oportunidade para que ele pudesse se defender. Nem ele veio e nem tão pouco mandou um representante. Primeiro eu vou dizer, a Assembleia de Deus não dá oportunidade para ninguém se defender. Mentira. A Assembleia de Deus mata obreiros sãos na fé e que nunca erraram, como eu e minha família, mataram em tudo que for lugar que eu passei. Eu conheço o sistema da Assembleia de Deus, então não vem me contar a história. Eu sei como é que é a Assembleia de Deus. Eu sei como eles matam seus obreiros no cansaço. Isso aqui não deu nada. Isso aqui eles estão simplesmente forçando, expurgando esse camarada daí, independentemente do que ele fez, deixou de fazer. Porque tem obreiros fiéis que eles matam, expurgam e tiram. Imagina um caso que nem esse aqui. Então, por conta disso, foi decidido a proibição dele em todos os nossos cultos, em todos os nossos templos da Assembleia de Deus. O cara é proibido de entrar em todos os cultos, em todos os templos da Assembleia de Deus. Para a gente continuar o culto, eu quero convidar o senhor a sair do templo. Ó, eu vou continuar o culto depois que você sair do templo. Eu quero convidar aqui os vigilantes e convidar o senhor para sair. Eu não tenho nada para discutir. Não tem nada para discutir com o senhor. Eu quero convidar os vigilantes para tirar você à força. Isso aqui é o maior fiasco que pode existir. A Bíblia está filmando, não precisa se filmar não, está filmando. Está filmando. Pode filmar. Os vigilantes podem tirar. Ó, o camarada estava falando recém-ética. Olha, vai tirar a força para a rua. Precisa isso? Não precisa. Ninguém pode perturbar a ordem do culto. E o que está fazendo é isso. Por favor, se retire. Espera aí.
esse pastor aqui errou feio. Perturbar a ordem do culto não é estar dentro de uma igreja, quando está sendo forçado por alguém a sair. Perturbar a ordem do culto é alguém bêbado, chegar a bagunçar. Perturbar a ordem do culto é alguém escandalizando, batendo em alguém, fazendo confusão. Ele está ali, ele quer simplesmente estar ali dentro do templo. Se ele quer estar sentado lá escutando, ele tem direito de estar ali. Então isso aqui é um erro muito grande, um equívoco grande. E esses membros aceitam de bom grado, né? Chileno, por favor, tire ele do tempo. O senhor também pode trazer. Olha o fiasco. Isso é igreja, quer dizer, a Assembleia deu 90 anos, não nasceu em esquina. Tem uma história. Isso é história? História de pecado, de adultério, de briga, de confusão, de disputa por cadeia. Sabe por que dá essas brigas tudo aí? Por falta de respeito e santidade na parte interna da igreja. Ele quer colocar a igreja contra o ministério. Pronto, pode tirar. Ó, se condenou aí. Pra mim, que tem experiência de igreja, que vive lá dentro, os bastidores, onde membro não entra, ele quer colocar a igreja contra o ministério. Aí tem alguma coisa grossa no meio aí. Então, entendeu? Não, aí você tem que entender o seguinte, que às vezes o camarada não quer colocar a igreja contra o ministério. Ele tem uma visão, ele viu tudo que está podre lá dentro, talvez ele tenha alguma visão sobre isso. E aí não está sendo aceito, entendeu? Como em lugar nenhum é aceito. Qualquer congregação da Assembleia de Deus que você se levantar aí contra um pastor adúltero, ou se levantar em defesa da família, de um casamento só, contra o divórcio, você está ferrado. Você está ferrado. Pode saber disso, você vai sair fora. Se eles não te tirar a força, eles vão te isolar, ninguém mais vai conversar contigo, vão te tirar vão te matar no cansaço para você sair por si próprio, entendeu, meus irmãos? Ele quer botar uma de vítima aqui na igreja. É o que ele queria, era causar isso. Se vitimar. Por favor, Gilene, tire ele. Irmão, se a igreja tem segurança, ele não podia continuar o culto dele e deixar a segurança cuidar disso aí? Precisava esse fiasco aí? Por favor, tire ele. Se ele não sair, chame a força policial. Pode tirar. Tire. 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 Olha lá, tá pode tirar. Forçando o cara. Era isso que ele queria. Olha lá a confusão. Filmar. Isso é igreja? Não. Isso é igreja, Assembleianos? Eu não quero conversa. Ah, mas vai vir um monte de desculpa, não quero saber. Quando chega nesse ponto aqui, não tem mais nada de Deus. Tire, pode tocar. Tirei não. Tire ele. Pô, meus irmãos, isso aqui se estende 15 minutos. Pode tirar. Essa confusão aí. Tire ele. Pronto. Força policial. Segurança, depois vai pra brigada e... Pronto. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Olha os membros cobrando na frente dele no altar, brigando com ele. Quer dizer, ele não é o cara certo aí não. Tire. Tire. Pode filmar. Tire. Olha os membros lá no perto do pastor, pode que vergonha. Tire. Era isso que ele queria, perturbar o culto. É lei que não isso aqui eu vi muito na Deus e Amor, vi muito na Assembleia. Vi muito. Pode tirar. Não quero mais pra mim isso. Chileno, tire ele. A pessoa para viver num ambiente desse só se ele não tem vergonha na cara. Um homem de Deus, um homem sério, não aceita isso aí. Foi filmado. Imagina as crianças que estão ali, que feio. Se é isso que ele... Alguns jovens construindo, começando a sua vida. Pode tirar. Pronto. Ali, ó, moças e rapazes, pessoas tudo em volta do altar, ignorando aquela atitude tão... Tá bom. Então vocês venham perturbar. Aí um alienado começa a cantar, porque disseram certamente conhece ele, de som olhado com o olho, fez um sinal, começou a cantar um alienado, cantando gemendo, que não tem unção nenhuma nesses hinos deles. Esses hinos deles isso chega a dar nojo de entrar nessas igrejas. E esses pastores vão pregar o quê? O que tu aproveita desses pastores assembleanos, desses coronel, desses velhos, desses novos aí que estão dentro do sistema? Os novos estão ali para conquistar a cadeira dos velhos, é ganância. E os velhos estão ali morrendo, sem nada de unção, pervertido e vivendo em torno do dinheiro e da posição. Isso é mais para garantir o emprego. O mundo está difícil, a situação está difícil, eles não querem perder a mesa farta deles. Eu já falei isso aqui no canal, eles não querem perder seus paletós de grife, as suas posições, seus carrões. É isso, por isso que não tem doutrina, não tem nada. É por isso que acontece isso aqui, ó. E aí vem um alienado cantar ali, porque os membros começaram a ir para cima dele. Vocês percebem ali, quem vai olhar o vídeo, está na internet, em rede,
você vai ver que os membros vão para cima fazendo cobrança, porque os membros, se tiver um número de membros sadio, que nem tinha aqui no começo, eu não acredito que eles vão aceitar massacrar o colega deles de banco, que ele sofreu com eles ali em prol daquela congregação, jamais. Se o membro tem, digamos assim, caráter espiritual e moral, não vai aceitar que massacre mesmo uma pessoa que errou. Porque uma pessoa pode ter sido disciplinada por cair em adultério ou por fazer alguma coisa errada, pode sim, mas aí a briga ali pelo cálice, tudo nasceu por causa de briga pelo cálice, quer dizer, tinha que ser administrado não tem o conselho de ética ali, ele não faz parte do conselho de ética. Que ética é essa? Que não souberam resolver um problema de disciplina. Então isso aí tem confusão muito maior no meio. Isso aí atrás dos bastidores, que eu já falei aqui, essa que eu congreguei aqui em Voti, aqui na região, Estância, Campo Bom, corrupta, queria ter, em Campo Bom eles queriam trazer o advogado para dentro da igreja, um juiz que fosse juiz de paz, para poder eles fazer o casamento dos divórcios, eles mesmos resolver os divórcios e os novos casamentos dentro da própria igreja. Então a Assembleia de Deus é corrupta mesmo. A Assembleia de Deus tem muito tempo já de ativa, tem um centenário, já entrou muito nos plenários, nas políticas, nas prefeituras de cidade, já se envolveu muito com ONG, com muita coisa, e está completamente corrompida até os olhos, meus irmãos, de coisa suja e de pecado. Não é uma igreja mais para alguém bater no peito e uns alienados. Pode fazer parte, se quiser ir para o inferno com eles, tudo junto. Porque isso aqui não tem céu. E não vem me dizer para mim que a demissão na pessoa do José Wellington Bezerra da Costa e do filho dele, do Júnior, que eles estão indo para o céu, que eles têm... Isso aí são os idólatras. Isso não segue mais nada, isso é política, isso é só sujeira. Esse Manuel Ferreira lá da Debrais é outro, hipócrita, unido com o reverendo Moon, com maçonaria, com tudo. Isso aí não tem mais compromisso com Deus. E esse do Ipiranga que as irmãs defenderam, os velhos aí do Ipiranga, que eu conheço de pai para filho, são um nepotismo terrível na Assembleia de Deus do Ipiranga. É só vocês conversar com quem conhece o Ipiranga, vocês vão ver. Corrompida, aí vem alguém que dizer que a Assembleia de Deus do Ipiranga é boa. Pelo amor de Deus, irmãos, acorda para a vida. É a mesma coisa você dizer que a IPDA está funcionando bem. A IPDA é uma confusão em cima da outra hoje. É uma igreja que não se acha mais. Não tem sucessor, não tem liderança, não tem mais nada. E vai entrar no mundanismo a pessoa do Davi Miranda Neto, porque é a única porta. E pasme com o que eu vou dizer. 80% lá dentro queria isso já quando nós estávamos lá, porque nunca foram o que eles diziam que eram. Eles seguiam o imposto contrário, seguindo aquilo por uma imposição que contrariava o que eles queriam. Eles queriam era liberdade mesmo. Eles queriam era liberalismo. Vocês estão entendendo? Então tinha um grupo que queria extremismo, outro liberalismo. O evangelho é centro da palavra. Então pode ficar tranquilo que esse comando do Davi Miranda Neto vai funcionar muito bem, porque essa igreja queria ser liberal e agora vai ser liberal idólatra. Por que eu estou falando? Porque é as duas que se orgulham de um cinquentenário, 60 anos aí que tem a Deus é Amor e 100 anos a Assembleia de Deus. Eu não estou apegado em placa, nem tempo de igreja, nada. Se é por isso, a luterana tem 500 anos que o Lutero fez, com uma mão gigante, usadíssimo por Deus, enfrentando todo o império do catolicismo romano, e hoje teve aliança 20 anos atrás, 10 anos atrás e agora recentemente com a católica de novo. Então, se nós não cuidarmos, não adianta ficar se orgulhando de tempo, de fé que tem uma igreja. Nós temos que saber se a igreja está de acordo com a sã doutrina, com a Bíblia Sagrada. Ninguém vai ser salvo porque está numa instituição que diz que tem 100 anos, 200 anos. Vai ser salvo pelas obras e pela fé e pelo que se segue no Evangelho. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então isso aqui não tem mais nada a ver com a igreja. Então esse é o escândalo da Assembleia de Deus de Aracaju. Eu não vou ir mais para frente muito, irmãos, porque vai ficar 15 minutos essa mesma conversa. Aí vai cantar aqui essa... Que unção nesse hino, né? Tá? Eu tenho uma ânsia dessas coisas. Quem é que é grande aí? Não tem ninguém grande aí. Ó, meus irmãos. Bom, assista na íntegra aí para vocês verem o que eu estou dizendo, essa bagunça. Eu não vou mais além disso, que isso aqui me dá ânsia de vômito. Entendeu? E aí isso aqui vai terminar assim, 15 minutos, ele empurrando o camarada para a rua e aquele papo, aquela confusão, aquela discórdia. No final, os membros vêm para cima dele e acaba assim, tá certo? Então esse é meu vídeo de hoje para vocês. Eu não tinha gravado, estou ciente de tudo isso que está acontecendo, mas tem coisas, irmãos, que
eu nem quero gravar, e tem outros que eu faço questão como essa aqui, porque isso prova o quanto o canal Bíblia em Foco tem razão. E para vocês fica aí, não jure de ele, não vai orar por ele, o que você ganha botando isso na internet? O que eu ganho? Que eu não sou um alienado. O que eu ganho? Que eu vivi isso dentro dessas igrejas, fui humilhado e que muitas pessoas são humilhadas. E o que eu ganho o céu. Eu ganho que se eu estiver no meio disso aqui, eu vou ser condenado junto com eles. Eu ganho que o Espírito de Deus não faz parte disso aqui. Aonde o Espírito de Deus habita, não há confusão, não há briga, tumulto, roubo, confusão, divórcio, engano, nudez, adultério, sem perdão e coisas não tratadas. Vocês estão entendendo? Isso não é o sistema de uma igreja verdadeira. Assembleia de Deus de Aracaju, um escândalo. Um escândalo. Já gravei para vocês aqui sobre a Assembleia de Deus de Balneário Camboriú, Gideão Missionário, vários vídeos. Vários. Porque eu sabia daquela de coisa de lá muito antes de qualquer um, há 20 anos atrás, quando eu conversava com o pastor Luiz Antônio. Você está entendendo? Isso que veio à tona através da internet, eu já sabia naquela época. Eu nunca fui um alienado, um tapado. Aí, sobre o que eu gravei agora, vídeos recentemente, sobre o sistema mafioso da Cipiadergs aqui no Rio Grande do Sul, que eu gravei para vocês aqui, de envolvimentos terríveis, de coisas, de muvucas feitas aqui para derrubar a liderança, para tomar conta da convenção, tá nos vídeos, assista. Eu nem me lembro de cabeça tanta coisa que é. Vocês estão entendendo? Já gravei sobre a Assembleia de Deus do Rio Grande do Sul, essa aqui de Aracaju, agora eu vou voltar falando das outras aí, dos escândalos que tá causando, para provar para vocês que quando eu digo aqui não é brincadeira. Então, Assembleia de Deus acabou. Assembleia de Deus hoje é uma igreja envolvida até o pescoço com o mundo. E pasme, alguém que ainda espera que tenha uma igreja que tenha doutrina, pode ser uma assembleiazinha, uma congregação de Assembleia de Deus lá no fundo do mato, não digo que não tenha uma que está funcionando, onde os pastores não põem a mão, está só um obreiro lá. Se eles pôr a mão, eles estragam. Então eu entendo que tem algum irmão que diz, mas a minha aqui, então você é uma pessoa que não tem muito conhecimento, você está dizendo, e eu te respeito, a tua lá está mesmo. Mas via de regra, meus irmãos, acabou. E a Deus é Amor está acabando, cada dia que passa, já foi. Então é triste que uma congregação comece num perfil e passe para isso aí, entendeu? É muito triste. E a grande maioria dessas igrejas de fundação de hoje em dia já começaram errado, né? Então, se você quer começar um trabalho, não tem nenhum lugar na Bíblia que condene você começar um trabalho, mas comece diferenciado. Não adianta ter outras igrejas iguais a essas. Alguém te perguntar aqui sobre várias igrejas, não tem como recomendar uma igreja. Entende? Eu não recomendo. Eu não recomendo uma igreja. Não recomendo, eu poderia recomendar a IPJC, começou bem, está cheio de problema, de confusão, ganância, poder, morte de obreiro. Não recomendo, tem algumas coisinhas boas, mas tem coisas terríveis. Poderia recomendar a Restauração, não recomendo, porque o pastor Humberto começou numa visão e foi para outra. Vocês entendem? Já existe um monte de coisas que é como se você estivesse na Assembleia de Deus. Tu não precisa sair do Distrito 23 nem da Assembleia de Deus. E não adianta dizer que não, porque eu sei, hein? Eu sei de muitas coisas dentro da Restauração que não tem base bíblica. Não, então não venha me conversar, mas irmão, cada igreja, não é cada igreja, você quer, não quer a igreja perfeita, mas a igreja tem que, se a igreja está saindo dentro de uma para restaurar, tem que melhorar. Vocês entendem? Então não é a mesma coisa, não adianta eu abrir um trabalho aqui em Voti para fazer a mesma coisa que a Assembleia de Deus faz, a Deus é Amor ou as outras, não precisa, eu fico na minha aqui quieto, em casa. É isso que eu venho dizendo há anos. Então não é, não tem igreja certa, tem sim. Claro que tem congregações boas. Tem congregações boas. Às vezes uma Assembleia de Deus lá do meio do mato, onde ninguém pôs a mão, uma lá escondida. Por enquanto vai chegar um ponto que nem essa do mato, porque hoje em dia as coisas tá modernizando bastante, vocês entendem? Então, alguém perguntou esse dia sobre Johnny Mange. Johnny Mange eu conheço demais. Demais da Deus é Amor. Johnny Mange não é melhor que nenhum dos outros que saiu. Johnny Mange vivia lá dentro, então ele concordava com o que acontecia lá dentro, ele talvez pegava as mesmas ofertas que os outros pegavam, só de uma outra forma, mas pegava. Então não é melhor que ninguém. Agora o trabalho dele que ele abriu lá, eu não posso dizer nada, eu não fui lá. As intenções dele é muito boa, no sentido do trabalho. Agora que essas que eu citei por último é bem melhor do que as tradicionais antigas, para se ficar aí congregando até arrumar uma melhor, entendeu? Não são igrejas que estão centradas 100%. Eu não recomendo, porque eu recomendo um trabalho que nem eu ensino aqui no canal, sem campanha, sem corrente, sem dom de revelação, entendeu? Sem confusão, sem briga, sem divórcio. Isso é uma igreja verdadeira. Mas tem dessas aí que nem a Restauração, tem casos que abre mão para o divórcio. Já não tem base bíblica. Para mim, a única parente que abre para um divórcio, para um novo casamento, é a morte da esposa.
a viuvez por morte de um dos cônjuges. Caso contrário, acabou, não tem uma válvula de escape para novo casamento. Não existe adultério, nem infidelidade sexual, nada. Imoralidade sexual, nada. Casamento é casamento e acabou. Instituição família é só a morte para separar o casal. Então tem coisa aí que essas igrejinhas são um pouco melhor que as outras, mas tem coisa que já se condenam. Vocês estão entendendo? Ah, mas então você faz uma confusão na minha cabeça. Não é que eu não posso recomendar alguém dizendo, vá para lá que lá é 100% bem, você vai ver, você chega lá e quebra a cara. Vocês estão entendendo? Eu tenho compromisso com o que eu falo aqui nesse canal. Tá certo? Então, melhor que a Assembleia de Deus, a Deus é Amor, a Restauração é, a IPJC é, e essa igreja de Johnny Mange é. Agora, se eles vão restaurar o culto que você precisa, que está sendo pregado aqui no canal, você tem que ver. Por exemplo, se não for, se uma igreja não pregar o que eu estou pregando aqui hoje no canal, não é que eu sou dono da verdade, não, longe de mim. Qualquer outro que pregar isso aqui, ele vai estar dentro da palavra de Deus. Se ele não pregar isso, essa igreja é uma igreja comprometida com o mundo. Uma igreja que está atuando em dom de revelação, em cultos de vitória, no toma lá e dá cá, negociando a fé, forjando dom, vendendo os milagres e usando os dons espirituais de uma forma suja, baixa e imoral, não tem nada de Deus essa igreja precisa ser restaurada. Vocês entendem, meus irmãos? Então é isso que eu venho falar para vocês. A igreja tem que ter compromisso. Outra coisa, a igreja tem que ter comprometimento com os seus ministros. Ministro não é qualquer um. Não se joga um ministro na rua. Não se fere, não se mata uma família. Então, hoje em dia está faltando muito. Nome de igreja é fácil ter, mas elas se tornaram empresas e não igreja. Então a igreja pequena ou grande, ela tem que ter base bíblica. E a igreja tem que ter domínio próprio. A igreja não pode ter extremismo e nem ser liberal. A igreja tem que andar no centro da vontade de Deus. Vocês entendem por que eu não recomendo essas igrejas? Porque tem umas que nas roupas anda de qualquer jeito. Outras na parte do casamento, a vida conjugal, matrimônio, bagunça. As outras na parte das finanças, do dinheiro. As outras na liturgia do culto. Então, sinto muito se não tem uma igreja hoje que está querendo fazer o certo. Não é problema meu, é problema da igreja. Vocês entendem? E sinto muito se alguém abre e não tem uma mente iluminada para saber o que Deus quer na Bíblia para uma igreja. Por que eles não sabem? Porque já quando estavam lá na Deus é Amor, já discutiam com a gente, já não aceitavam que a gente pregar. Quando eles estão dentro da Assembleia, eles já não aceitam que a gente pregue. Então, se eles abrirem um novo trabalho, vai abrir fora da base bíblica. Então, isso é óbvio. Então, esse que também abriram essas igrejas aí, ultimamente, muitos deles, abriram fora da palavra de Deus porque não tem, não aceitam a vontade de Deus para a sua vida, já contende com a verdade há muito tempo. Então, meus irmãos, é muito fácil saber o que Jesus quer, o que Ele quer de nós e o que uma igreja tem que fazer para ser uma igreja ordeira. É muito fácil, eu tenho pregado aqui no canal. Tá certo? Fica em Cristo, analisa o vídeo e não venha com conversa de que Deus vai te perdoar, tu aqui no meio disso. Não venha, pelo amor de Deus, você está ciente. Como que Deus vai perdoar uma pessoa ciente da corrupção? Como? Como que você vai se esconder atrás de um jargão que você não arruma um lugar melhor do que esse para congregar? Como? Meu Deus do céu, meus irmãos. Então fique em Cristo. Agradeço do fundo do meu coração aquelas pessoas que têm contribuído com o meu ministério, que têm me mantido nessa plataforma, porque o diabo e muitas pessoas querem me ver longe daqui. Mas Deus há de levantar um exército de pessoas para ajudar o meu trabalho, o nosso projeto, o nosso trabalho. Fica em Cristo, nele jamais seremos enganados ou confundidos.